Se meu povo que tem meu nome se humilhar, que lindo. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, Ele está pronto a te ouvir. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, assim diz o Senhor para todos nós. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, me levantarei, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus,
Sábado, tivemos aqui na Missão Sergipe um verdadeiro Pentecoste. Muitas igrejas realizaram lindos batismos. Esse mês de setembro nós chamamos e separamos para ser o batismo da primavera, porque é o mês que começa a primavera e são verdadeiras flores que nascem no jardim do Senhor. Eu fiquei emocionado sábado. Eu participei aqui na Igreja Central do batismo de 22 pessoas. À tarde no João Alves, 32 pessoas. À noite na Igreja do Espaço Novo Tempo, 13 pessoas. E em outros distritos foi um verdadeiro Pentecostes. E isso vai acontecer antes da volta de Cristo. Só que numa proporção muito maior, para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa voltar. Eu sempre digo, pastor Luciano, que todo programa da igreja tem que terminar aqui. Se o programa da sua igreja não termina aqui, reveja o programa. Porque a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz também, que quando o evangelho for o quê? Me ajuda? Quando o evangelho for, Cristo vai voltar. Pastor Adriano vai agora entrar no tanque batismal. E nós iremos fazer o primeiro batismo desta noite. O batismo da primavera é um batismo de um período muito importante na igreja, onde milhares de pessoas entregam a vida a Jesus e muitas delas são juvenis, desbravadores. E nós temos aqui um casal de irmãos, a Camille e o Lucas, que nessa noite decidem entregar a vida a Jesus e demonstrar publicamente que desejam morar com Cristo. Camille e Lucas, o céu está em festa, porque vocês estão publicamente dizendo que desejam entregar a vida ao Senhor Jesus. Para que o nome de vocês seja escrito no livro da vida, para que vocês possam morar eternamente com Jesus, o pastor Adriano, conforme a profissão de fé que vocês fizeram, e em cumprimento à ordem do Mestre para a remissão de seus pecados, os batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto a igreja glorifica o nome de Jesus com a salva de palmas. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita. Quantos acessam logo cedo pela manhã aquele videozinho do pastor Ivan Saraiva? Eu quero fazer um pedido aqui a você. Espalhe para todos os grupos e pessoas que você conhece que ainda não tomou a sua decisão. Eu quero chamar agora aqui no tanque pastor Andrade, juntamente com o Wesley e a Michele. Um dia eles receberam esse vídeo. Continuaram cada manhã escutando, foram na Bíblia, receberam outros materiais e hoje tomam a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. A gente às vezes não sabe ou não tem noção até que ponto chega essas mensagens. Wesley e Michele,
Vocês com certeza estão felizes, eu conversei agora com vocês. Que decisão vocês estão tomando? O nome de vocês já foi registrado no livro da igreja lá de Jardim Centenário. É importante? É. Porém, mais importante ainda, é que foram registrados lá nos céus, no livro divino. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai abrir aquele livro bonitão e vai dizer assim: Wesley, vem morar comigo. Michele, vem para minha casa, vamos juntos. E pela decisão que vocês tomaram, pastor Andrade, como ministro ordenado desta igreja, ele realiza o batismo de vocês e o faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Amém. Renova, Senhor, meu viver. Louvado seja Deus. Que na sua igreja todos os programas acabem no tanque batismal. Cristo com certeza irá voltar logo e juntos estaremos com Ele lá nos céus. Que a paz, santa paz de Jesus venha estar entre nós. Neste momento, vamos ter santa paz, que a paz, santa paz de Jesus venha estar Entre nós, neste momento, vamos ser santa paz, que a paz, santa paz de Jesus
Agradecemos aí ao grupo Elohá pela presença aqui conosco. Obrigado, Valdson. Quero chamar agora aqui o pastor Ivan Saraiva. Ele é o orador da Voz da Profecia. O ano passado, o quarteto e também o pastor Ivan esteve aqui conosco. Eles estiveram aqui no nosso campo. E esse ano ele está fazendo parte da Caravana da Gratidão. Pastor, obrigado por sua presença aqui conosco. Deus te use mais uma vez. E que vidas nessa noite sejam tocadas para a eternidade. Olá, muito bem, boa noite a todos. Está chegando bem aí o áudio, tudo certo? Preciso de um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Uma alegria poder voltar aqui em Aracaju, uma cidade que eu, assim, gosto muito. Eu digo para onde eu vou que a orla mais bonita do Nordeste é aqui em Aracaju. E não falo isso nos outros lugares, né? Mas aqui eu posso falar. Sou apaixonado por essa orla de vocês. Sempre que eu posso caminhar ali, eu falo assim, quem mora aqui é um privilegiado. E eu sempre sou muito acolhido aqui, bem acolhido, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei, quando eles podem vir, né? Eles estavam no Paraguai, chegaram hoje, agora no Brasil, daqui a pouco eles vêm para Salvador, e a gente está nessa caravana, correndo para lá e para cá, acordando 3 horas da manhã, pegando voo daqui para lá, para poder atender muita gente, e é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu vou passar parte do sermão aqui dentro, parte do sermão ali fora, tem bastante gente ali fora também, e vocês vão poder acompanhar no telão, eles estão acompanhando agora no telão, depois a gente vai fazendo esse revezamento para valorizar os nossos amigos que estão ali fora também, tá bom? Bom, amigos, eu gostaria de ter uma ideia aqui. Quantos dos que estão aqui nessa noite não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu ver sua mão. Você que não é membro, ok. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja muito bem-vindo. A última coisa que importa nessa noite é a placa da igreja que está ali fora, porque placa de igreja não salva ninguém. Você concorda com isso, sim ou não? Sim. Verdade? Tem certeza? Quem salva? Mesmo? Posso apertar você um pouquinho? Ok. Vamos imaginar que nessa noite, ok, 3:30 da madrugada, você está dormindo e de repente um clarão aparece no teu quarto. Um clarão e um som assim, tipo, né? E tem que ter um efeito especial. Aí um clarão, você não sabe o que está acontecendo, um clarão, e aparece para você Jesus. Ok? E Jesus só diz uma frase, só uma. Ele olha para você e diz assim: saia da sua igreja. Não importa a sua igreja, ele só diz isso. Saia da sua igreja. E aí? Sai ou não sai? Tem gente que está pensando assim, pastor, tem que ver se é Jesus mesmo. Que o meu Jesus, né, não ia fazer isso comigo. Sabe, eu tenho muitas alegrias na vida e como todos vocês também tenho muitas tristezas. Uma delas é que nas minhas andanças todas pelo Brasil, eu vejo as pessoas mais fiéis às igrejas delas do que a Cristo. Não são todas, mas muita gente, infelizmente. O indivíduo levanta a bandeira da igreja dele e ele acha que realmente... Sabe, de vez em quando eu ouço as pessoas falarem assim, eu gosto tanto do pastor Ivan, recebo os videozinhos dele, pena que é adventista. O pessoal diz assim, que pena. Aí eles dizem assim, mas não é possível que ele é adventista, não acredito. Ou as pessoas vêm me abordar, né? Eu prego também em outras denominações, né? Domingo agora eu vou pregar na primeira igreja batista de Salvador. E o pessoal fala assim, pastor, eu recebo seus vídeos, eu não sou adventista, já dá uns 2 passos, assim, né? Tipo, sabe, quem salva é Jesus. Existem pessoas salvas e perdidas em todas as denominações. Infelizmente, tem gente salva e perdido dentro da igreja católica, tem gente salva e perdido dentro da igreja Assembleia de Deus, dentro da igreja adventista.
Então não é a placa da igreja. O que eu queria dizer para você é: seja fiel a Cristo. E como que alguém pode ser fiel a Cristo? Estudando esse livro aqui. Porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse assim: conhecereis a igreja adventista, e a igreja adventista vos libertará. Ele não disse: conhecereis a igreja católica, e a igreja católica vos libertará. Ele não disse: conhecereis a Assembleia de Deus, e a Assembleia... Ele disse: conhecereis a verdade. E em João 17:17 ele disse assim: Pai, santifica-os na palavra, pois a tua palavra é a verdade. Então, se você quer a verdade, é aqui dentro. Não é dentro de uma igreja, é aqui dentro. Então, para você saber o que acontece ou no que você deve crer, é aqui dentro. Você quer ver um exemplo? Antes de fazer o estudo bíblico, que a gente vai ter a reflexão bíblica. Você sabe que, infelizmente, algum dia a gente vai morrer, né? Não sei se já te falaram isso, mas... talvez eu vá antes de você, mas você vai morrer, eu também. E aí, o que acontece quando o ser humano morre? Se você for perguntar isso para as igrejas, a maior parte dos cristãos diz o seguinte: que a pessoa, quando ela morre, ela vai para o céu, para o inferno ou purgatório. Alguns creem ainda no purgatório, embora seja uma doutrina mais decadente, mas ainda se acredita: céu, inferno, purgatório. Outro grupo bem representativo, que se autodenomina cristão, acredita na reencarnação. Então, se você teve uma vida boa, você vai evoluir na próxima. Se você foi uma pessoa má, você vai regredir. E outros acham que quando a pessoa morre, ela fica dormindo, inconsciente, até que Jesus volte e Jesus ressuscite. E quem está certo? Porque se esse negócio da pessoa ficar inconsciente estiver certo, reencarnação, céu, inferno, está errado. Se a pessoa morre, já vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, as outras duas doutrinas estão erradas. Se o indivíduo se reencarna, então essas duas aqui estão erradas. Então perceba que são ensinos excludentes. Não dá para todo mundo estar certo. Então o que a gente faz? A gente tem que ir para a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre o estado do homem na morte. Mas você tem que estudar a Bíblia, porque se for numa igreja A, ela vai dizer uma coisa. Se for na igreja B, vai dizer outra. Se for na igreja C, vai dizer outra. Então, Jesus Cristo disse: você precisa conhecer a verdade, para a verdade libertar você. Porque pode ser que você esteja crendo numa coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Nada a ver. Porque existem doutrinas que são populares, mas que não são bíblicas. Existem doutrinas que quase ninguém conhece, mas são bíblicas. Então, como que você faz? Você vai para a Bíblia. Você sabe que a Bíblia, lá em Jeremias 17, diz assim: maldito o homem que confia no homem. Então, eu digo para você o seguinte: o conselho bíblico é: não confie no Ivan, porque é isso que a Bíblia diz. Não é para confiar em mim, mas da mesma maneira que eu tenho tranquilidade em dizer para você: não deve confiar em mim, eu preciso dizer para você: também não confie no missionário, não confie no apóstolo, não confie no bispo, no pastor, no padre. Vá para a Bíblia e levante no seu coração a bandeira de Cristo e não de uma denominação, porque igreja não salva ninguém. Então, amigo, a última coisa que importa é a placa da igreja que está ali. O que importa é a tua relação com Jesus e esse Jesus sendo o Senhor da tua vida. Amigo, eu quero fazer um estudo com você, bíblico, que está no livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 46. Esse sermão aqui eu acho que é o penúltimo sermão que eu fiz, e ele é um sermão que mudou a minha vida, como pessoa. João 4, a partir do verso 46. E eu espero que essa mensagem seja tão forte para você quanto é para mim. Só que tem um problema: eu não consigo ser rápido nessa mensagem, porque ela tem uma... Ela clareia a nossa mente, mas eu preciso construir o pensamento, tá?
Então, amigo, eu espero que você não tenha compromisso até as 3 da manhã. Espero que você esteja tranquilo, certo? Que essa vigília que vamos começar agora, espero que você tenha jantado. Estão todos proibidos de ir ao banheiro, aguente firme. Brincadeira, é só até as 2h30, tá? Não termina. Vamos lá, João 4:46 em diante diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígio, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 1h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus havia dito: o teu filho vive. E ele e a sua casa creram. Bom, nós temos aqui Jesus saindo da Judeia, indo para Galileia, ia por uma cidade chamada Caná, e aí aparece na história um oficial do rei. Quem era esse oficial do rei? A Bíblia não diz o nome dele, mas por ser um oficial do rei, você já pode imaginar que ele era um homem, né, que tinha uma certa liderança, e por ser líder e um oficial do rei, ele tinha muitos soldados sob a sua jurisdição. Ele era um homem inteligente, era um homem bem resolvido profissionalmente. Ele era cidadão romano, por isso ele era um pagão, um idólatra. Talvez ele adorasse ali o deus Baco, Diana, Afrodite, os deuses da mitologia romana. Ele não acreditava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que você acredita, ele tinha a menor relação com ele. Muito menos acreditava que Jesus era o tal do Messias que viria a esse mundo salvar. Não tinha nada disso na mente dele. Ele tinha um grande problema: o filho dele estava morrendo. E ele usou, obviamente, toda a influência, também recursos, para poder salvar o filho. Ok? Então ele deve ter levado o filho no médico, ou talvez nos médicos, e os tratamentos iam sendo feitos, mas não resolvia nada. Porque o filho estava cada vez mais morrendo, estava morrendo. O princípio de vida ativo do menino estava indo embora. O tratamento estava sendo feito, mas cada dia ele piorava. Aí mudava de médico e não resolvia nada, estava sempre piorando. Ele estava vendo o filho morrer na frente dele, não tinha o que fazer. Aí então, ele ouve falar de um curandeiro, um tal de Jesus. E ele pensou: eu vou atrás desse curandeiro. E eu imagino que alguém um pouco mais sensato da família dele disse: rapaz, não faça uma coisa dessa. Isso aí é tudo charlatanismo, isso é mentira. Isso aí não vale nada. E outra coisa, fiquei sabendo que esse Jesus é primo do João. Que João? O João Batista, desafeto do rei, que ele mandou decapitar. Não vai lá que Herodes ainda vai ficar bravo com você. E outra coisa, você vai viajar atrás de um curandeiro, teu filho está morrendo. Se teu filho morrer no meio da viagem, não faça essa loucura, você não acredita nisso. Você é uma pessoa culta, uma pessoa estudada, você vai atrás de curandeiro. É mais ou menos como se o teu filho estivesse morrendo, e você levou para um canto, para o outro, para um médico, para outro médico, tentou uma coisa, não deu certo, foi outra coisa, não deu certo, ninguém descobre o problema, teu filho está morrendo, e você já não sabe mais o que fazer, já gastou o que tinha, o que não tinha, já foi para tudo quanto é lugar, já levou para São Paulo, levou para não sei aonde, teu filho está morrendo. Você ouve falar que lá em Maués, no interior do Amazonas, tem uma mulher que faz uma garrafada, que está ressuscitando até defunto. Chega uma hora que você pensa: e aí, vou ou não vou? Aí você fala: vou. Aí alguém da tua família diz: você está maluco?
Rapaz, você tem faculdade, você tem pós-graduação, você é uma pessoa inteligente. Que história é essa? Você vai atrás de mulher que faz garrafada na Amazônia? Você está maluco? Teu filho está morrendo, você vai pegar um avião? Mas chega uma hora que o desespero é tão grande que você diz assim, eu vou fazer qualquer coisa, eu não posso ficar aqui parado. E você pega um avião e vai para Manaus, 3 horas de voadeira, chega em Maués e volta com 6 garrafas PET verde. É o desespero desse homem, porque quem que é Jesus para esse homem? Ninguém, é um Zé Ninguém, é um curandeiro. E existia uma teologia na época, que é uma distorção da verdade bíblica, de que o profeta detinha poder. O profeta tinha poder dado por Deus, mas não é que o profeta era só um instrumento, um canal do poder de Deus. Não, ele detinha o poder. Isso começou lá com Elias, Eliseu, essa teologia foi sendo formada, passa pelo período intertestamentário e chega no período de Jesus, essa mesma crença, de que o profeta, se ele tocasse ou se ele falasse, as coisas aconteciam. Então, na cabeça desse homem, havia poder nesse curandeiro. Então, embora ele não acreditasse nisso, era o desespero de um pai que estava vendo o filho morrer. E essa teologia nefasta, ela rasga os séculos e chega até a nossa sociedade aqui. Assim como Jesus era o profeta da hora, o profeta do momento, hoje existem os ministérios do momento. Então, assim, teve uma época que era assim, era uma igreja com propósito. Então, tudo quanto é pastor ali, uma igreja com propósito, porque agora se não for igreja com propósito, a tua igreja não é igreja, é moda. Aí depois agora, Hillsong nos Estados Unidos é ministério de louvor, então é todo mundo para o ministério de louvor. E agora no Brasil é o stand-up, né? Comedy religioso. Então o indivíduo veio, fica 1 hora fazendo graça, leva 20 mil pessoas no estádio para rir. É moda. Jesus era o profeta da moda. Jesus era o profeta do momento. Com uma teologia distorcida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não há poder sobrenatural quando você fala, nem quando eu falo. Há uma falsa teologia no nosso meio, de que o líder religioso detém um poder que você não tem. E em função dessa teologia torta, se cria um vocabulário do evangeliquez brasileiro, que é a reverberação do evangeliquez internacional. Então, o que acontece? Como existe poder no líder religioso, então o indivíduo começa a usar expressões e as pessoas começam a repetir isso. Por exemplo, assim, eu recebo, já ouviu isso? Eu determino, está amarrado. Já viu isso? Eu repreendo. O indivíduo vai para a televisão, para o rádio, na igreja e diz assim, venha no culto da libertação, porque eu vou te abençoar. Como se de fato o líder religioso tivesse nele alguma coisa que você não tem. E aí, então se cria uma aura mística em torno desse líder, e aí o indivíduo faz o que quiser, põe a mão, impõe mão, passa toalha, dá a caneta consagrada, tudo que você assinar com essa caneta, porque eu abençoei essa caneta, tudo que você assinar vai fazer você prosperar. Isso é da mesma ordem, essa ideia de que há poder, quando a gente fala, poder sobrenatural, é da mesma ordem da minha avó, já falecida. Quando eu falava alguma besteira, ela falava assim, vira essa boca para lá, menino. Como se eu falasse para cá, não pegasse, né? Eu falasse para cá e pega. Ainda fala, vira essa boca para lá, ainda bate na madeira. Se bater na madeira, 3, não pode ser 4 nem 2, 3, vai isolar. É da mesma ordem que o indivíduo chega para você e diz o seguinte, olha, quando você for pegar um cheque, se tiver que cruzar o cheque,
Você nunca cruza assim, ó. Você cruza para dentro, porque quando você cruza para dentro, o dinheiro vem. Quando você cruza para fora, o dinheiro... Você entendeu porque você é pobre até hoje, né? Você só cruzou para fora, o dinheiro vai. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não me esqueci da turminha ali fora não, hein? Vai chegar a hora que eu vou lá. Eu sei que tem gente agoniada. Quando é que o pastor vai? Quando é que o pastor vai? Fica tranquilo, tá tudo certo aqui. Se eu chegar para o meu filho Gabriel, desde pequenininho, e eu falar assim para ele: você não presta, você não deveria ter nascido, você tirou nota vermelha, não podia esperar nada melhor de você, você tirou nota azul, com certeza você colou, você foi derrotado, tinha certeza que isso ia acontecer. Olha, quando você sair por aí, não diz por aí que você é meu filho não, que eu tenho vergonha. Se eu falar isso para o meu filho, é claro que ele vai crescer com problemas de autoestima e de autoafirmação. Se eu pegar essa mesma criança e desde pequenininho falar assim: filho, você é o maior presente que o Deus me deu, eu tenho orgulho de ser teu pai. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: você não venceu dessa vez, mas eu tenho certeza que você vai vencer na próxima. A hora que você cair, lembre-se que o teu pai está aqui para te ajudar, eu nunca vou te abandonar. Você é meu filho, eu te amo, eu tenho felicidade de ser teu pai. É claro que essa criança, ela vai se desenvolver com uma autoestima saudável. Agora, isso nada tem de sobrenatural. Nada. Se você realmente acredita nessa baboseira de que existe poder nas tuas palavras, eu quero que você faça um teste na sua casa hoje à noite. Chega na tua casa, pega qualquer parede e diz assim: cai parede. Parede cai. Se quiser impostar a voz, diga assim: parede, caia. Fica o quanto você quiser, depois você me conta o que aconteceu com a tua parede. Não há poder sobrenatural no que o profeta fala, nem no que o líder religioso fala, nem do que o bispo, nem do que o apóstolo, nem do que o missionário, nem do padre, nada disso. Eu sei porque eu sou um líder religioso e eu tenho os mesmos problemas e lutas que você. Tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Você acha que todo dia eu falo assim? Você acha que é assim que acontece? Não é. Tem dia que eu quero um pote de sorvete e 3.000 horas de série de Netflix. Miserável homem que sou. E não se escandalize, amigo, porque assim, sabe, as pessoas às vezes chegam para mim e pedem assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Tudo bem, a Bíblia diz que a gente tem que orar um pelo outro, mas daí o indivíduo diz assim: eu quero que o senhor ore por mim, que eu tenho certeza que Deus ouve a sua oração. Aí o que a pessoa acha? Que eu tenho um atalho? Que eu tenho um segredinho com Deus aqui, que eu digo, que eu não conto, que eu uso um negócio. Deus vai ouvir a minha oração, não vai ouvir a sua, que Deus se serve. Esse homem, ele era todo torto, pagão, idólatra, não queria ser amiguinho de Jesus, ele só queria salvar o filho dele, só isso, mais nada, que é exatamente o que a gente quer. A gente pode pensar assim: ah, mas que homem egoísta, é o retrato de quem eu sou, é mais ou menos assim. É como se a gente orasse para Deus e falasse mais ou menos assim, traduzindo a nossa oração, é assim: Senhor, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. E eu preciso que o Senhor resolva para mim, ou que o Senhor me dê o poder para resolver. Porque se eu tivesse o poder, de forma alguma eu lhe incomodava. Jamais iria lhe incomodar se eu tivesse o poder para resolver o meu problema. Esse homem jamais teria ido atrás de Jesus se ele tivesse conseguido resolver o problema do filho dele. Ele foi lá incomodar Jesus porque ele não podia resolver o problema, que é exatamente o que a gente faz. E quando esse homem chega, ele acredita que Jesus é um curandeiro que precisa ir lá falar com o filho dele ou tocar no filho dele, porque a teologia dizia que tinha que falar ou tocar. Então, quando ele chega e ele encontra Jesus, aí acontece um negócio interessante. Ele diz assim: venha antes que meu filho morra. 3 problemas.
3 problemas. Primeiro, Senhor, de Cafarnaum até Caná aqui da Galileia, são 35 quilômetros. Eu fiz esse trajeto em 1h15, 1h20, sem parar para ir no banheiro, comendo areia e poeira. Agora são 35 quilômetros para voltar, o cavalo está cansado, vai demorar umas 2 horas, então a gente tem o problema da distância, tem o problema do tempo, e o terceiro problema, a gravidade da doença do meu filho, antes que ele morra. Ou seja, esse homem não tinha a menor ideia de com quem ele estava falando. Ele estava falando com o autor do tempo, com o Criador do universo, como se realmente aquele problema fosse um problema grave para Jesus. Porque quando a gente chega para conversar com Jesus, a gente realmente acha que a nossa causa não tem solução e não tem saída. É como se a gente trouxesse o problema e aí a gente pensasse que Jesus ia falar assim, bom, realmente esse teu caso aí, eu vou ter que pensar um pouco. Para resolver aqui, eu preciso ver uma estratégia para poder te atender. Você acha que é assim? Querido, quanto tempo demorou para Jesus salvar o filho daquele homem? Quanto tempo? 1 nanosegundo. Na cabeça dele, o que ia acontecer? Jesus ia subir na garupa daquele cavalo, e eles iam correndo, e Jesus abraçadinho assim, né? Era o que estava na cabeça dele. O senhor tem que ir lá falar com meu filho, tem que tocar no meu filho, então vem que a gente tem que correr. E Jesus fala assim, eu não vou subir nesse cavalo não, porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. O nosso problema é que quando a gente vai orar, a gente já traz a justificativa e a solução para Deus. Porque a gente é muito bom, né? A gente já sabe o que Deus tem que fazer. Né? A gente já sabe o que Ele tem que fazer. Eu não sei porque que Ele não fez ainda. Mas Então já viu gente orando por casa própria? Já viu como é que é? É assim, ó. Senhor, Tu sabes que eu não quero uma mansão. Que a pessoa humilde. Tu sabes que eu não quero uma mansão. Eu quero só uma casa. E ele começa a justificar. Porque eu não quero viver a vida inteira de aluguel. Justificável, né? Eu preciso justificar isso para Deus, porque senão é capaz de Deus não me atender. Então eu tenho que argumentar com Ele e convencer Deus a mover a onipotência dEle a meu favor. Então eu tenho as minhas justificativas. Senhor, eu não quero uma mansão. Tu sabes que eu só quero sair do aluguel, quero ter uma casinha. E claro, ele já escolheu a casa, né? Claro, ele já escolheu a casa. Senhor, eu já sei qual é a casa, e eu preciso do Senhor o seguinte, eu preciso que o dono da casa abaixe em 35 mil o valor. O Senhor tem que tocar no coração daquele homem. E eu ouvi dizer que ele é uma mão de vaca. Então, Senhor, o Senhor precisa mover aquele coração de pedra, para baixar 35 mil e mais, Senhor. Eu preciso que o Senhor resolva aquele meu problema lá no SPC, no Serasa, porque senão eu não consigo o financiamento na Caixa, e o juro real tem que ser 7,5%, hoje está em 9%. Então, Senhor, então é claro, a pessoa ela tem a justificativa, ela tem a solução, ela tem a cara, ela sabe tudo que Deus tem que fazer, só tem que fazer. Né? Então Ele é o nosso empregadinho, porque eu sei o que eu quero, o que é bom para mim, eu sei onde que eu quero morar, o bairro que eu vou morar, eu sei tudo, eu sei que o financiamento como é que tem que ser, eu sei o valor que tem que baixar, eu só quero que Deus me obedeça. E foi exatamente isso que esse homem foi pedir que Deus o obedecesse. Ele não queria ser amiguinho de Jesus, ele não queria acreditar em Jesus como Messias, não queria nada disso, ele queria a casa própria dele, que era a cura do filho. E aí então Jesus Cristo diz assim, eu não vou subir nesse cavalo, mas pode ficar tranquilo, porque o seu filho vive. E aí, o que aconteceu com o filho? Viveu. Sabe por quê? Porque não há poder quando eu falo, mas quando Cristo fala, tem poder. Ele disse assim, haja luz. E houve luz. Ele disse assim, vento, te acalma. E o vento acalmou. Ele falou assim, mar, dá um tempo aí. Acabou, mar. Cadê as ondas? Acabou. Jesus Cristo, ele falava assim, olha, pega o teu leito aí e levanta. Levantou. Porque quando Jesus falava, as coisas aconteciam. O que você acha que quando Jesus chegou para ressuscitar a menina, você acha que ele usou
timbre de voz. A gente pensa às vezes que ele chega para a menina e fala assim, Talita! E a gente põe um terremoto ainda assim, ó. Né? Lázaro, vem! Ele falou assim, ó, menina, levanta. A menina levantou. Lázaro, sai daí. Saiu. Porque há poder quando Cristo fala. Aí eu pergunto, você acha que realmente o teu casamento, que já acabou há muito tempo, é um problema para Jesus? Porque eu sei que é impossível reaver o teu casamento. Eu sei que é impossível. Porque você já tentou de tudo e a complexidade, e tem tanta dor, tanta mágoa, tanta indiferença, tanto problema, tanta decepção, que eu sei que é impossível, mas me diga uma coisa, andar sobre a água é possível ou é impossível? É impossível. Da mesma ordem que restaurar teu casamento. Talvez você até diga assim para mim, pastor, é mais fácil andar no mar aqui do que o meu casamento ser restaurado. Ok, para você e para mim é impossível. Mas você acha que realmente uma palavra de Cristo não resolve tudo? Eu vou explicar para você um pouquinho do que significa a palavra de Cristo. E depois que eu explicar isso, aí eu vou ali para fora. E aí você me acompanha aqui no telão. Existe um homem chamado Jefferson Turbay Braga. Esse homem foi meu professor de língua portuguesa. O pouco que eu sei do nosso idioma, eu devo a esse homem. E ele vivia uma vida louca, uma vida bandida. Vivia droga. Um dia, ele foi convidado por uma festa numa outra cidade, onde era proibido bebida, comida, era proibido cigarro, só podia droga sintética, outros tipos de droga que você nunca ouviu o nome, nem eu, e você precisava de uma montanha de dinheiro para poder ter acesso a essa festa, e ele foi um dos selecionáveis, pegou o dinheiro e foi para a festa. Em 2 horas de festa, ele usou tanta droga, que ele sai da festa, andando, vagando por uma cidade que ele não conhecia, e ele vai sentindo que a overdose vai matá-lo. E ele vai sentindo a morte chegar, e ele no meio de uma praça, no meio da madrugada, ele clama um Deus que ele não conhecia e que ele não acreditava, ele era ateu. Ele diz assim, Senhor, em pensamento, ele diz, Senhor, se o Senhor existe, me salva. E ele perde a consciência, e ele fica 48 horas inconsciente, como um indigente, semi-morto, no meio de uma praça de uma cidade que não era dele. Família toda desesperada, esse homem desaparecido. Quando esse homem torna a consciência, ele não tinha mais vício. Porque antes dele perder a consciência, ele ouve uma voz que diz assim, você vai viver. Aqueles que acompanharam um testemunho, um depoimento do programa 180 Graus da Creriane, na Novo Tempo, ouviu o depoimento de uma mulher de Brasília. A mulher, qual é o problema dela? Era o problema dela, cocaína. Ela não usava heroína, nem crack, nem maconha, nada, cocaína, só isso, injetando e cheirando, só. Não traía o esposo, nada disso. Mas largava os filhos, 3, o marido ia cheirar, só isso. Mudou de emprego, começou a ganhar mais, ser comissionada, usava todo o dinheiro para droga. Cocaína, largou família, abandonou filha, abandonou tudo só por causa da cocaína. Viciada, cada segundo vivia alucinada. Uma noite, ela usou tanta cocaína, que ela dirigindo no plano piloto em Brasília, ela não consegue controlar a própria urina e dirigindo se suja inteira. Estaciona o carro e começa a andar sozinha como uma leoa enjaulada, de lá para cá, e ela vai sentindo que vai morrer, e antes de entrar em coma, essa mulher clama pelo sangue de Jesus.
ela perde a consciência, já em coma, dias e dias em coma. Quando essa mulher sai do coma, ela não tem memória da sensação do que significava cheirar cocaína. Sabe como é o nome disso? Cura das memórias. Você acha que Deus não pode entrar hoje dentro do seu DNA e redesenhar o seu DNA? Você já parou para pensar que Jesus pode entrar dentro do seu inconsciente, lugar que o teu consciente não tem acesso, e curar feridas que estão lá abertas e sangrando e que você nem sabe que elas existem? Existem memórias que foram deletadas do nosso consciente, mas que continuam destruindo você e a mim, nos tornando pessoas rancorosas, depressivas, de fácil mágoa. E você não consegue curar isso porque o teu consciente não tem acesso, porque são memórias apagadas, no sentido de bloquear uma dor que é impossível de ser bloqueada. A dor está lá, a ferida está aberta e a gente não sabe que existe. Você acha que Deus não pode entrar no seu inconsciente e curar o que você nem sabe que precisa ser curado? Você acha que Deus não pode falar e resolver os teus traumas herdados no decorrer da vida, adquiridos no decorrer da vida, seus problemas da infância, de abandono, de descuido, de descaso, de abuso físico, de abuso psíquico, emocional? Você realmente acha que você está escravizado a ser quem você é, e que Jesus não tem poder para resolver o teu problema? Uma palavra de Cristo, e do nada surge o universo. Uma palavra de Cristo, ele diz, levanta, e levantou. E ele diz assim, vai enxergar, e o indivíduo enxerga. E ele diz assim, eu quero que você fique limpo, o indivíduo fica limpo, porque quando Cristo fala, há poder. Por isso ele é o verbo, a palavra, é ele quem fala e as coisas acontecem. Quando eu falo não acontece nada, quando ele fala tudo acontece. O poder não está no profeta, o poder não está no apóstolo, nem no missionário, nem no padre, nem no pastor. O poder está em Cristo. Então não adianta você terceirizar a tua dor pedindo que eu interceda por você, porque você acha que eu posso ter um acesso que você não tem. Você precisa ir a Cristo. O nosso problema é que a gente vai a todos os lugares, menos a Jesus. A gente acha que pequeno grupo vai resolver o nosso problema, não vai. A gente acha que jejum vai resolver o nosso problema, não vai. A gente acha que ler a Bíblia vai resolver o nosso problema, não vai. Sabe por quê? E agora eu sei que eu estou chocando você, e eu vou chocar mais ainda. Quem é maior, Jesus ou a Bíblia? Você tem que ir para onde, amigo? Jesus. A Bíblia expressa a palavra dele, mas ele é maior do que a sua palavra. Por isso, estava cheio de judeu hipócrita, que conhecia tudo da Torá, conhecia tudo do Pentateuco, e não tinha Cristo. Você precisa ir a Jesus, porque a corrente de oração não vai resolver o teu problema, o jejum não vai salvar o teu problema, você pode ler a Bíblia 10 vezes no único ano, não vai resolver o teu problema, é Cristo que é o teu Salvador. Se a Bíblia fosse a minha salvadora, Jesus não precisaria ter vindo. Eu preciso ir a Jesus, porque cristianismo não é contar as histórias que Jesus contou, cristianismo é a proclamação do Cristo vivo. A única solução é Cristo, Cristo e Cristo e Cristo. E enquanto isso, o diabo tira o nosso foco e faz com que você defenda a bandeira de uma igreja, de uma doutrina. E a gente deixa Jesus em terceiro, quarto plano. Esse homem aqui tinha tudo quanto é problema. O cara era idólatra, pagão,
não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, mas ele foi no lugar certo. E Jesus lança alguém fora que vai até ele. Aqueles que vierem a mim, de modo algum, pode ser bandido, pode ser um canalha, um impostor, pode ser um indivíduo torto, de vida torta, cheio de vício, aqueles que vierem a mim, de modo algum, os lançarei fora. Isso significa que se você for a Cristo hoje, verdadeiramente, você não vai ser abandonado nem abandonada. Agora eu vou um pouquinho lá para fora. Você fica firme aqui, não vai no banheiro não, segura. Vai dar tudo certo no final. É por aqui que eu saio, né? É aqui, então tá bom. Enquanto eu estou indo para lá, o que eu quero dizer para você? Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, porque a partir de agora, o que eu vou trazer para você, você nunca ouviu na tua vida, ok? E isso que me libertou, é o que eu vou dizer a partir de agora, e eu espero que liberte você também, e está aqui ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba que aquele homem não acreditava, aquele homem não cria em Jesus, mas o que aconteceu? Ele foi até Jesus, foi até o lugar certo, e lá no lugar certo, Jesus Cristo simplesmente pegou, Jesus simplesmente chegou, falou, conversou e disse, o teu filho vive. E nós sabemos que a Bíblia diz que depois daquilo o homem creu. Então perceba, o que vem primeiro, a crença ou a palavra de Cristo? O que vem primeiro é a palavra de Cristo, depois a crença, depois a fé. Então deixa eu dar boa noite a todos vocês que estão aqui. Que bom que você veio, aqui está mais fresquinho, viu? Nada contra quem está ali dentro, mas aqui está mais fresquinho. Preste bastante atenção, porque isso aqui é fundamental você entender, fundamental. Olha só o que a Bíblia diz, que Jesus Cristo disse, teu filho vive, e ele, a Bíblia diz que ele creu. Isso significa que antes ele não cria. E eu vou dizer mais para você, você também não crê, nem eu. Você não tem fé, e eu também não tenho. Já aconteceu com você, de você orar e parece que não aconteceu nada depois que você orou? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Já aconteceu inúmeras vezes comigo. Já aconteceu com você também? Você orar e parece que não adiantou nada, você tornou a orar e parece que não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente não tem fé, então a gente não consegue agradar a Deus. E eu vou mostrar para você que a Bíblia diz que você não tem fé e que eu também não tenho. Bom, lembrem-se do seguinte, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como que vem a fé na minha vida? Por ouvir a palavra de Cristo. Percebeu que esse oficial do rei, ele ouviu Cristo dizer, teu filho vive, e daí ele creu. Então a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Jesus Cristo disse mais, ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui, vai para lá e tal acontecerá. Lembram-se disso? Vocês estão vendo alguém, por acaso, mudar a topografia do mundo? Você já viu alguém pegar e falar assim, Cordilheira dos Andes, vá agora para o Himalaia, Himalaia vá para os Andes, já viu isso? Monte Fuji, vá para o Everest, Everest vá para o lugar do Monte Fuji, já viu isso? Então não é que Jesus está dizendo para você e para mim, que a gente tem seja, a nossa fé é tão pequena que é menor que um grão de mostarda. Ele está dizendo que a gente não tem fé, nem do tamanho de um grão de mostarda. E é exatamente isso, a gente não tem fé. E porque a gente não tem fé, as coisas não acontecem. Então a gente pega e descobre o seguinte, a Bíblia diz, olha, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não provém de vós. Isso vem de Deus. Então a fé é algo que Deus te dá, não é algo que eu tenho,
inerente em mim. O que é fé? É a certeza do que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. A gente só acredita no que a gente vê. A gente continua preso àquilo que é realidade para você e para mim. Essa é a nossa angústia. Agora perceba o que eu vou dizer para você. Vocês se lembram de Jesus? Quando ele sobe lá no Monte da Transfiguração, leva Pedro, Tiago e João, ficam 9 discípulos embaixo. E aí aparece um pai com uma criança endemoniada. E os discípulos tentam expulsar aquele demônio. Eles conseguem ou não conseguem? Conseguem ou não? Não consegue. Aí quando Jesus desce, ele diz assim: Senhor, esse meu filho é possuído desde pequeno. O demônio joga ele na água, joga no fogo para tentar matá-lo. Os teus discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faça. Aí Jesus diz assim: como é que você me diz se posso fazer alguma coisa? Tudo é possível àquele que crê. Aí o homem olha para Jesus e disse: eu creio. Verso seguinte, desculpa, não creio. Me ajuda a crer. Porque a gente não tem a capacidade de ter fé. A fé é um dom que Deus dá. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, se eu quero ter fé, eu preciso, em primeiro lugar, entender que eu não tenho isso dentro de mim. É por isso que a gente ora e nada acontece. Porque a gente não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso receber a fé. A fé vem pelo ouvir. E quando é que Cristo fala comigo e com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu de você estar muito angustiado, angustiada? E você está orando, clamando, tornando a clamar, tornando a orar. E daí chega um momento em que você entra assim numa paz. Já aconteceu com você? E você descansou no Senhor? Já aconteceu? Ok. Sabe o que é isso? A gente está cheio de angústia, cheio de dor, cheio de pesar. E aí então a gente ora, clama. Aí Jesus fala comigo e com você. Depois que ele fala, a fé nos é dada e a fé produz descanso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, se você está aí estressado, angustiado, preocupado com o filho que está fora da igreja, com a filha que está se prostituindo, se você está angustiado por causa da culpa do pecado, se você está angustiado porque está desempregado e as contas estão vencendo e estão ameaçando cortar a tua luz, se você está cheio de angústia dentro do teu coração, eu quero dizer que isso acontece por uma única razão, porque você pode ter ido a todos os lugares menos a Jesus. Porque Jesus Cristo disse: aqueles que vierem a mim, de modo algum os lançarei fora. E quando a pessoa vai a Cristo, Cristo concede a ela a fé, e a fé produz o descanso. E a pessoa, ela descansa no Senhor. Eu vou contar para vocês uma história minha, que provavelmente você não saiba. Quando eu resolvi ir fazer para ser pastor, funcionou da seguinte maneira: eu nunca quis ser pastor. Aliás, até hoje as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, você é pastor, não tem cara de pastor. Eu não sei que cara que pastor tem que ter para ser pastor, mas pelo que as pessoas acham, eu não tenho cara de pastor. E eu realmente nunca quis ser pastor. Eu tinha outros planos, outros sonhos, outras vontades para a minha vida. Não era ser pastor. E quando eu cheguei para fazer o vestibular de teologia, eu cheguei cabeludo, calça rasgada, 17 anos com cara de 14, você pode imaginar, eu bem magrinho assim, ó, cabeludo. E eu cheguei lá para fazer vestibular e eu estava naquele pique de cursinho para estudar muito. E na minha época, o vestibular para teologia, onde eu prestei, era muito simples, muito fácil. E eu fui fazendo a prova e eu tinha certeza que eu ia passar. Quando chega a redação, se tinha uma coisa que eu estava bem preparado, era para fazer a redação. Eu fiquei com aquela folha de papel em branco, pastor Edilson Valiante passando do meu lado 300 vezes, perguntando se estava tudo bem comigo, e eu chorando para ele, dizendo: tudo bem, tudo bem.
E eu não queria fazer, porque se eu escrevesse, eu tinha certeza que eu ia passar. E eu fiquei meia hora chorando, diante daquela folha, um monte de lágrima caindo, molhando a folha, até a hora que eu disse, eu vou fazer porque é a vontade de Deus e não a minha. Eu não tenho tempo agora, mas Deus me deu inúmeras provas, inclusive algumas sobrenaturais de que eu deveria fazer teologia. Mas eu nunca quis ser pastor, e Deus sempre soube disso, que eu sempre falei assim, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu fui porque Deus mandou, porque eu não queria. E quando eu fui fazer a entrevista para poder para ingressar mesmo no curso ou não, porque além do vestibular tem uma entrevista. O pastor que me entrevistou, o pastor Wilson Paros, que olhou para mim, entrando na sala de aula, ele começou a cair na risada, né? Porque aquele menino ali, ele olhava para mim, eu de óculos vermelho, cabeludo, calça rasgada. Ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, é o seguinte, Deus me chamou para ser pastor. Ele olhou para mim e falou assim, isso todo mundo que chega aqui fala a mesma coisa. Daí ele disse assim, se o senhor não acredita, muito bem, é só me mandar embora, porque o senhor faz um favor para mim, que eu vou chegar para Deus e dizer assim, eu tentei e não me deixaram, o senhor pode me mandar embora. Ele achou aquilo interessante, começou a me entrevistar, terminou a entrevista, olhou para mim e falou assim, Ivan, eu tenho todas as razões do mundo para te mandar embora. Todas as razões, olha, se fosse qualquer pessoa, você não estava aqui dentro. Mas não sei, alguma coisa dentro de mim está dizendo que você tem que ficar. Então fica aqui até quando você suportar. E eu fiquei. Aí sabe o que aconteceu? Vou falar para vocês. Eu comecei a fazer teologia, e quando um professor disse para abrir a Bíblia no livro de Abacuque, eu achei que era pegadinha, porque eu achava que não existia isso aí na Bíblia, não. Eu falei assim, não é possível que tenha isso aí na Bíblia. Aí eu vi todos os alunos abrindo a Bíblia, eu falei assim, não, deve ter então, né? Está todo mundo procurando. Os meus colegas, eles estudavam, eu não sabia quem era Gideão, quando eu fui obrigado. Eu não sabia quem era Gideão. Quando eu fui fazer teologia, eu achei maravilhosa a história de 300 homens matando todo mundo. Eu falei, uau, não conhecia a história. Sabem, eu vi os meus colegas, eles estudavam 6 horas por uma prova, eles iam bem. Eu estudava 13 horas e ia mais ou menos. Aí eu olhava o indivíduo, além de pregar, ele tocava. E eu falava, nossa, vai ser um pastorzão, porque prega e toca piano. O outro pregava e cantava. E eu falava, nossa, olha que lindo, ele prega e no final ainda canta. Aí eu olhava o outro todo cheio de talento, o outro tirava a maior nota do colégio. E eu falava assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conhecia nem a história de Gideão. O professor pede para abrir o livro da Bíblia, não sei se é Velho ou Antigo Testamento. Eu estava fazendo curso de teologia e não sabia os livros da Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia inteira. E eu tinha muita vontade de ir embora, muita vontade de ir embora. E eu chorava nas madrugadas sem que ninguém soubesse, porque eu queria ir embora dali, eu não queria o plano que Deus tinha para mim. E um dia eu estava tão angustiado, que eu não aguentei mais. Eu peguei uma cadeira de plástico, uma Bíblia, e o colégio era dentro de uma fazenda, e eu caminhei quilômetros para dentro da fazenda, porque ali eu ia chorar, eu ia gritar, e eu já era estranho naquele lugar, se me vissem gritando, iam me internar. E eu fui para o meio do nada, para o meio do mato dentro da fazenda, e ali, manja muçulmano orando com a cara no chão, ajoelhado com a cara no chão, era eu. E eu gritava, e eu chorava, e eu lia a Bíblia, eu tornava a chorar, eu tornava a gritar, porque eu queria ir embora, porque eu sabia que eu ia ser um nada de pastor. O curso era caríssimo, eu não tinha dinheiro para pagar, pressão, angústia. Eu estudava para a prova, não conseguia ir bem como os meus amigos. Eu não tinha o talento que eles tinham, não conhecia nada de igreja, não conhecia nada de ninguém. E eu chorava, eu clamava, e você sabe que horas eu saí daquele meio do mato? Eu cheguei às 7:30 da manhã, eu saí às 11 horas da noite. E você sabe por que eu saí às 11 horas da noite e não saí às 10 e nem à meia-noite? Porque foi às 11 horas da noite que Jesus falou comigo. E quando Jesus falou comigo, a fala dele produziu a fé, e a fé gerou descanso.
Sabe como é que eu voltei para o meu quarto? Assim, ó. Leve. Nunca mais me preocupei em pagar a faculdade. Sabe por quê? Porque no meio da angústia, Jesus falou comigo e ele disse: Ivan, quem convida paga a conta. Quem convida paga a conta. Então sabe o que acontecia? Eu chegava para pagar, eu falava assim, ó, tem que pagar o semestre inteiro. Eu chegava lá com 2 prestações, 2 mensalidades. E eu chegava para o pastor André Pazini e falava tudo que eu tenho. E ele dizia assim, nossa, pagaram 4 mensalidades para você. Eu falei assim, mas quem pagou? Não quer se identificar. Eu não conhecia ninguém. Eu saí do meio do mundo, do meio do barzinho para o curso de teologia. Não conhecia ninguém, igreja nenhuma. Mas alguém foi lá e pagou o meu curso. Eu estava estudando na biblioteca do NASP, e aí não tinha telefone celular, tinha as cabines telefônicas, telefone para o Ivan. Eu descia, pegava o telefone e o indivíduo dizia assim, você não me conhece, não quero dizer meu nome, mas eu estou pagando 2 mensalidades para você. Muito obrigado, mais alguma coisa? Não, então tá bom, obrigado, tchau. Uma mulher nunca vi na vida, e também nunca mais vi, me liga no colégio e diz assim, Ivan, eu quero que você venha aqui para Curitiba. Eu falei, para quê? Não tenho dinheiro. Não, eu vou pagar para você vir, mas para quê? Porque eu quero pagar o teu semestre, venha pegar os cheques. Eu falei assim, então, senhora, como é que eu faço? Eu falei assim, não, eu vou comprar a passagem, você vai na rodoviária, pega o ônibus, vem, eu pago a tua volta, você só vem pegar os cheques. Eu falei, tá bom. Peguei o ônibus, fui para Curitiba, cheguei, olhei esperei a mulher, dona de uma empresa, fiquei lá esperando, nunca tinha visto a mulher, chegou, ela falou assim, você que é o Ivan? Ok, aqui estão os 6 cheques, entrega lá na sua administração financeira. Eu falei assim, tá bom, mais alguma coisa? Não, eu estou atrasado, tenho muita coisa para resolver, pode ir embora. Então tá bom, muito obrigado. Fui embora. Nunca mais vi a mulher, nem sei quem é. Porque quando Cristo fala... Querido, sabe o que aconteceu quando eu me formei? Todos os meus colegas tinham chamado para trabalhar, eu não tinha. E eu falei, que pena para os meus amigos. Enquanto eles já vão sair do colégio, já tendo que trabalhar, Deus vai me dar um tempo de férias. Porque não tinha lugar para eu trabalhar, ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era. Aí eu falei, Deus, o Senhor é bom demais, que eu voltei para a casa da minha mãe, roupinha lavada, comidinha feita. Fiquei 3 meses tranquilo, lendo, estudando. E aí Deus disse, agora para de descansar e venha trabalhar. Meus amigos, coitados, saíram, já correram para trabalhar. E Deus ainda me deu férias. Quando Cristo fala, tudo se resolve. O problema é que a gente não entende o que Jacó entendeu. Jacó era um bandido. Jacó manipulou com a mãe e aplicou no pai, era tão gente boa esse Jacó, que o irmão dele queria matar. Mas ele luta com Deus no Val do Jaboque, ele luta a noite inteira. E quando o sol começa a aparecer, Deus olha para ele e diz assim, eu vou embora, porque o dia raiou, e toca no fêmur dele e ele fica coxo. E sabe o que esse homem faz? Ele agarra nas pernas de Deus e diz assim, eu não te deixo ir, enquanto o Senhor não me abençoar. Ah, peraí, quem que é Jacó? Bandido, enganador, impostor, salafrário, não vale nada. Mas Jesus recebe ele, e quando ele diz isso, eu não te deixo ir, enquanto não abençoares. Deus olha para aquele homem e diz assim, você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Teu nome não será mais Jacó, será Israel. E o teu nome será o nome do meu povo, enquanto existir mundo. Sabe qual é o nosso problema? A gente não luta com Deus. A gente acha que essa nossa oraçãozinha de fundo de quintal, de profundidade de poça d'água, vai trazer o meu filho de volta para a igreja. Não vai. A gente acha, a gente está no meio do caos, o casamento destruído, gente envolvida com pornografia, gente envolvida com pedofilia, gente viciada em álcool, viciada em droga, e a gente acha que vai participar de uma corrente de oração, raio! Não vai resolver não participar, coloquei o nome do meu filho na corrente do WhatsApp, pelo amor de Deus! Você está brincando com o teu filho, com a tua filha?
é joelho no chão, é clamor, é rosto cheio de terra, e orando, clamando e lutando até que Cristo fale, porque quando Ele fala produz fé, e a fé produz descanso. Querido, sabe o que a Bíblia diz desse homem pagão e idólatra? Que ele voltando para casa, sabe como é que ele estava voltando para casa? Assim, ó. Por quê? Porque Cristo falou, deu a fé e aquele homem creu. E mais do que isso, quando ele está voltando para casa, os servos vão chegando falando assim, mestre, Senhor, onde é que o Senhor estava? Teu filho vive, teu filho está bom. Ele olha e diz assim, estou sabendo. Mas como que o Senhor está sabendo? Não precisa saber, só fique sabendo que eu estou sabendo. Só me diz uma coisa, só me tira uma dúvida. A que horas meu filho ficou bom? Falou assim, ontem, a 1h da tarde. Você escutou o que eu falei? Ontem. Aquele homem, depois que Cristo falou, não montou no cavalo e saiu correndo para casa para confirmar. Porque ele creu. Crer, fé, é a certeza do que se espera. Ele dormiu em Caná da Galileia. Ele dormiu, ele descansou. Ele só foi para casa no outro dia. Porque fé é a certeza do que você não vê. Ele não viu, mas ele tinha certeza de que o filho estava bom. Então ele foi resolver os problemas em Caná da Galileia, ele ficou tranquilo. E só no outro dia ele foi para casa. A fé produz descanso. Se você está angustiado, se você está perturbado, se você não consegue dormir, se você está cheio de problema, se você está tomando um monte de remédio, porque você não aguenta mais o peso da tua vida, eu preciso ser franco com você. Você pode ter ido a todos os lugares, menos a Cristo. Ir a Cristo é chegar para Jesus e apresentar a tua dor, apresentar a tua angústia, apresentar o teu problema. Não é para trazer a solução para Deus. Ah, Senhor, faz isso, faz aquilo, não faça aquilo, impede isso, resolve, desamarra aquilo. Não é isso. Senhor, está aqui a minha dor. Minha filha está fora dos teus caminhos. Isso está me corroendo, isso vai fazer ela perder a vida eterna. Por favor, salva minha filha. Quando, como, de que jeito? Isso é prerrogativa de um Deus soberano. Deus sabe se é bom ela vir para a igreja ou não. Porque se você não sabe, estar dentro de uma igreja não significa salvação. Você quer teu filho dentro da igreja, quer teu filho salvo? Deus sabe se ele vai salvar através da igreja ou não. Então você leva a tua dor. Senhor, meu casamento está acabado. Se é para separar ou se é para ficar, toma em tuas mãos e faça conforme a tua vontade. E Deus vai saber o que é melhor para você. Então, vá a Cristo, Cristo, Cristo e somente a Cristo. Se você colocar isso dentro da tua alma, que você precisa ir a Cristo, e você de fato ir a Cristo, você nunca mais será o mesmo. Você precisa aprender a lutar com Jesus. E falar, eu não saio daqui, enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto eu não descansar, porque o descanso vem pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eu vou encerrar a minha mensagem, porque em algum momento eu ia ter que encerrar, né? E eu vou fazer um apelo, e quando eu fizer o apelo, aqueles que atenderem o apelo, vocês vêm aqui à frente, e aqueles que estão lá dentro irão à frente ali também, ok? Eu vou terminar contando para vocês a última história, que também é sobre mim. Você não me conheceu quando eu era pequeno, mas quando eu tinha 10 anos, eu era um menino, aliás, sempre fui um menino muito agitado, dessas crianças que não param em momento algum, em situação alguma. E quando isso
era uma realidade minha? Som. E quando isso era uma realidade minha, de muita agitação, uma criança que não parava em momento algum, eu era daquelas crianças que, assim, quando você colocava para dormir aqui na cabeceira, eu rodava 3, 4, 5, 10 vezes à noite, assim. Eu era assim. E uma noite, eu estava me mexendo muito, muito. E a minha mãe sempre achou aquilo normal. Só que ela não sabia, eu estava convulsionando. E eu fiquei 10 minutos convulsionando, 20, 30, 40, 50, 1 hora e 10, 1 hora e 15, e ninguém sabia. Eu estava fritando, eu estava morrendo, e ninguém sabia. Ninguém sabia. Até que a minha mãe ouviu a voz do Espírito Santo e falou assim, esse menino não é possível. E quando ela chega, eu já estou em coma. Já estou completamente inconsciente. Ela liga, interfona para um médico que morava no mesmo prédio, que chama rapidamente uma ambulância. Mas mesmo assim ainda demorou 10 minutos para a ambulância chegar, até me colocar, até me medicar, todo aquele negócio. E naquela época, eu digo tinha porque ele faleceu, um tio muito rico, rico mesmo, grana, muito dinheiro. E é um negócio que é interessante, né? Porque a gente sempre tem um parente rico e nunca é gente, né? Você reparou isso? Não sei o que acontece. Por que a gente tem alguém sempre e nunca é a gente, né? Um dia no céu Deus explica isso para nós. E esse meu tio Aldo, sempre gostou muito de mim. E quando ele soube, ele não mediu recursos, porque isso também não era um problema para ele, e me colocou no melhor hospital, com os melhores equipamentos, com a melhor junta médica. E chegou um determinado momento, depois de todos os procedimentos possíveis, que essa junta médica reuniu a minha família e disse assim, olha, tudo que a medicina podia fazer para ele, ou por ele, a gente fez. Agora é com ele. Ele pode acordar daqui a 5 minutos, daqui a 5 meses, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos ele pode não acordar, porque ele passou muito tempo convulsionando. Então a gente não sabe a profundidade das lesões que as convulsões proporcionaram, a gente não sabe se vai ter sequela, quando ele acordar, se ele acordar. Então você imagine a família ouvindo isso. Aí a minha tia um pouco mais esquentada falou assim, como assim, não tem mais nada para fazer, sempre tem alguma coisa para fazer e tal. Eu falei, não, tem. Põe ele dentro de uma UTI aérea, leva para o Albert Einstein, em São Paulo. Só que os equipamentos que tem lá são exatamente os mesmos daqui. A junta médica de lá sempre conversa com a gente e vice-versa. Então, vocês façam o que vocês acharem melhor. E, obviamente, que escolheram que eu permanecesse em Curitiba. Naquela situação, naquele momento todo, onde você não tem muito mais o que fazer, ninguém sabe exatamente como reagir. E a minha mãe disse o seguinte, todo mundo para fora do quarto. Saíram os médicos, enfermeiros, família, papagaio, todo mundo foi embora. E a minha mãe de 1,60 m, fechou a porta. Perceba, a gente não frequentava nenhuma igreja. Ela se ajoelhou do lado da cama e ela começou a orar por mim. Sabe que horas a minha mãe saiu daquela oração? Quando Cristo falou com ela e disse que tudo iria ficar bem. Minha mãe se levantou. A família continuou desesperada no 1º, 2º, 3º, 4º dia. Eu não dava reação nenhuma. Todos se desesperavam. Você pode imaginar, eu com 10 anos, eu era a criança mais fofa do mundo. Tenho certificado de criança mais fofa do mundo, assinado pela minha mãe, inclusive. Tenho como provar isso, não é ideia da minha cabeça, não. Todos desesperados, e a minha mãe serena
e calma. Qualquer psicólogo de plantão diria que era uma espécie de negação do fato, do quadro, mas aquilo era fruto de oração. Um belo dia, às 10 horas, cravado de relógio, eu abri meus olhos, virei para o lado e disse: mãe, quando você vai a Cristo, Ele não lança você fora. Ele faz você descansar. Mesmo que a solução ou a alternativa ou a escolha soberana de Deus fosse a minha morte, Ele produziria na minha mãe o mesmo sentimento de descanso. É o que o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Sei o que é passar fome, sei o que é ter abundância. Ele aprendeu a viver bem, sabe por quê? Porque ele ia a Cristo. E se Cristo falasse: não vou tirar o espinho, tudo bem. Vou tirar o espinho, tudo bem também. Vai ter naufrágio, tudo bem. Uma cobra, uma serpente vai te picar lá na ilha de Malta, mas não vai acontecer nada com você, tudo bem. Descanso. Descanso. Para que haja o descanso, precisa existir a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu preciso dizer para você, encerrando a mensagem dessa noite? Vá a Cristo, irmão. Vá a Cristo, irmã. Você entende que tudo que eu falei, corrente de oração, jejum, vir para a igreja, pequeno grupo, célula, G12, dê o nome que você quiser, tudo isso faz parte das práticas cristãs que eu faço, mas isso não é ir a Cristo. Ir a Cristo é quando você desliga o bendito do teu celular, você pega a Bíblia e você se isola do planeta, e você vai ter uma audiência com o Rei dos Reis, e você vai apresentar a tua dor, só isso. Você não vai se justificar, você não vai levar sua solução, você só vai levar a tua dor, e Ele vai falar com você, porque Ele não lança fora ninguém, e quando Ele falar, Ele vai produzir a fé, e a fé vai gerar descanso. E como é que você vai voltar para casa? Assim, ó. Leve. O problema vai estar solucionado? Talvez sim, talvez não. Mas como que está o teu coração? Leve. Talvez o pior quadro se concretize. Como é que está o teu coração? Leve. Porque Cristo falou com você. E vai ficar leve. E você vai descansar. E você vai ter paz, porque Ele é o príncipe da paz. Eu deixo a minha paz para vocês, mas eu não dou como o mundo a dá. Para o mundo, paz é ausência de guerra. Eu dou paz para você no meio da tempestade, no meio da angústia eu te dou paz. Pode estar no luto, pode estar no câncer, pode estar no desemprego. Eu te dou paz no meio da angústia e da dor. Porque você vai entender que muita coisa que aparenta ser ruim é boa, e muita coisa que é boa depois vai se demonstrar ruim. Então eu sou soberano, me deixa cuidar da tua vida, para de viver angustiado, para de viver sofrendo. Se você está angustiado, sobrecarregado, você vem a mim, você vem para mim, e quem vai aliviar você serei eu. Como eu vou te aliviar? Isso é problema meu. Você só venha, só isso, mas lute com Deus, lute com Deus. Lute com Deus. E eu vou fazer o apelo agora. O meu apelo em todos os lugares é sempre simples, claro e transparente. E eu só faço basicamente um tipo de apelo.
O meu apelo é assim: existe alguém aqui dentro ou aí fora que cansou de lutar? E você precisa se entregar ao Senhor Jesus como você talvez nunca tenha feito. E obedecer a Cristo. E sabe o que Cristo disse? Cristo disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Tudo que Cristo quer fazer é salvar você. Tudo que Ele deseja é salvar você. Nesse lugar aqui, amigo, essa água que está aqui, ó, é uma água comum, exatamente como a água que você tem na sua casa. Não há nada de místico nisso aqui, nada. Mas é um símbolo de morte para a minha vida de pecado e de ressurreição. Por isso, existe outro apelo que eu, como um pregador da palavra de Deus, posso fazer, que não seja esse. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quando Nicodemos começou a encher Jesus de elogio, Jesus corta a ideia de Nicodemos e diz assim: Nicodemos, meu filho, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Você pode ser bom, você pode conhecer a Bíblia, você pode dar dinheiro para os pobres, você pode ser fiel à sua esposa. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Não pode, não vai, porque precisa de um novo nascimento, porque não entra bandido no céu. Não entra canalha no céu, e todos nós somos pecadores, então a gente precisa morrer para a nossa vida e nascer para uma nova vida. Por isso que se existe uma fórmula de salvação na Bíblia, é Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Opa, eu preciso crer. A crença vem da onde? Pelo ouvir. Como que eu ouço a Cristo? Indo a Cristo. Então, quando você se batiza, é o resultado de você ter ido a Cristo. Ele vai produzir a crença e a fé, e isso vai gerar descanso e obediência. Quem crer e for batizado será salvo. E eu pergunto: existe alguém aqui que quer se preparar para um dia, eu não sei quando, um dia, ser batizado nas águas, como Cristo declarou? Se existe alguém, eu gostaria que em nome de Jesus você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. E eu pergunto, aqui está já a primeira mulher, onde está o primeiro homem a se levantar e tomar essa decisão? Você pode dar uma salva de palmas para eles? Pode vir. Aí, parabéns. 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 Quem mais precisa tomar essa decisão? É hora de você se levantar e vir. E se você se levantar e vir, eu queria dizer para você trazer esse cartão aqui. Eu não sei quantos trouxeram, se você já preencheu, porque eu quero orar por você depois. Onde você está, venha com o seu cartão preenchido. Esse é um apelo para aqueles que querem se preparar para um dia serem batizados. Venha, quem mais precisa vir? Eu sei que há mais pessoas que precisam tomar essa decisão. Venha. Quem é você? Venha, em nome de Jesus, venha. Você convidou um amigo seu, uma amiga sua, dê a mão a ele, dê a mão a ela e diga, eu vou contigo, e você se levanta e vem. Então pode vir. Se você está aí na galeria, desce, pode descer, eu espero você vir, venha. Eu espero você vir, se você está aí na galeria, venha. Dê a mão ao seu amigo, à sua amiga e diga, eu vou com você, e aí você abre espaço no meio das pessoas. Mas é a hora de você vir. Quem mais precisa tomar essa decisão? Se você está aí fora, amigo, levante-se, vá para bem pertinho do palco. Vá bem pertinho do palco. Há pessoas que vão lhe acolher, que vão receber você. Tome a sua decisão, você que está aí fora. Tome a sua decisão, é hora de você vir. Nada pode impedir você. Venha, eu vejo pessoas vindo, parabéns. Parabéns pela decisão de vocês. Pode aplaudir as nossas amigas que estão vindo. Deus abençoe vocês. Isso é manifestação de alegria. Eu sei que aqui dentro e aí fora existem muitos irmãos e irmãs minhas que são evangélicos. Talvez você já tenha sido batizado, você já é uma nova criatura, você já ama Jesus, está tudo certo. Mas você tem assistido a TV Novo Tempo, você tem ouvido minhas mensagens na internet, e o Espírito de Deus tem tocado o seu coração para você ter uma nova caminhada cristã, talvez até para você mudar de igreja. Será que existe alguém que não precisa de um batismo, mas que sente o Espírito Santo chamando por uma novidade espiritual, uma novidade
de vida, eu gostaria que você se levantasse também e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode bater palma? Parabéns. Parabéns a você também, e a você. Parabéns. Eu sei que não é simples, mas se é o Espírito de Deus chamando você, venha em nome de Jesus, venha. Nós vamos ouvir um hino, parabéns, nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto esse hino declara, e que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, eu vou ficar orando, porque eu sei que talvez exista mais alguém aqui que precise tomar essa decisão. Talvez você esteja longe dos caminhos de Jesus, talvez você tenha abandonado Jesus no meio da tua trajetória. Se você precisa voltar para Jesus, levante-se e venha, nada pode impedir você. Pastor, mas eu amo o meu pecado, esse apelo é para você. Pastor, eu não tenho forças para vencer o meu vício, esse apelo é para você. Jesus Cristo veio buscar o que estava perdido. Então, amigo, nada pode impedir você. Deus abençoe, venha, em nome de Jesus. Pode bater palmas para essas pessoas? Venha. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. É hora de a gente mudar de vida. E nada pode impedir você, nada nem ninguém. Basta uma decisão para Jesus entrar na sua vida e reescrever sua história. Esse é o seu momento, querido. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz a Bíblia, não endureça o coração, venha, em nome de Jesus, venha. Você que está aí fora, aqui dentro, eu vou estar orando para que você tome a sua decisão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Adore ao Senhor. Deus enviou. Canta, povo. Em meu lugar, na cruz morreu, na cruz morreu, mas viva agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, não temerei, pois Cristo vive está, pois Cristo vive está, e eu viverei.
Queridos, eu preciso dizer uma coisa para vocês antes de orar. A Bíblia não diz assim: aquele que aceitar um apelo será salvo. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu me batizei quando eu tinha 16 anos. Nunca me arrependi. Foi a melhor decisão da minha vida. E quando eu me levantei num apelo como você se levantou hoje, ninguém me conhecia. Eu era um ilustre desconhecido, um menininho. E muita gente veio. Eu não posso provar o que eu vou dizer para você, mas eu acho que lá do céu, Deus olhou e fez assim: espera aí, é o Ivan que está ali? Ok, Ivan. Você está tomando a sua decisão e eu estou tomando uma por você. Um dia, você vai estar lá em Aracaju. E eu farei de você um pescador de homens. Eu não sabia, quando eu tinha 16 anos, que eu estaria aqui. Mas Deus já sabia. Quando alguém aceita Jesus, é claro que Deus está pensando na tua salvação. Mas Ele também está pensando na salvação de outras pessoas através de você. E talvez você pense assim: mas Deus não tem como me usar. Porque eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei isso, não sei aquilo. Você acha que eu sabia alguma coisa quando eu tinha 16 anos? Deus nunca procurou eloquência, talento, inteligência. Ele sempre procurou corações dispostos a servir. Só isso que Ele procura. Só isso. Se você tem um coração dizendo: eis-me aqui, Deus vai usar você. E Deus vai usar você para alcançar pessoas que eu não consigo alcançar. Tem gente que olha o meu videozinho e diz assim: não aguento mais isso no meu celular. Se me visse, me batia na rua. Mas se você falar, o coração dele se abre. Por isso que o sacerdócio é de todos os crentes. De todos os crentes. Muito antes de ser pastor, eu era o Ivan. E Deus me chamou sendo o Ivanzinho. E Deus chama você para a tua salvação e para você ser luz, luz, luz para pessoas. Por isso aqui hoje, você que está aí fora, você que está aqui dentro, se fosse só a sua salvação já seria muita coisa. Mas a gente está falando de coisas mais profundas ainda. Por isso, em nome de Jesus, prepare-se para ser batizado. E deixe que o plano de Jesus se cumpra na sua vida. Deixe, permita que isso aconteça. Porque você tem dois caminhos. Ou fazer a vontade de Cristo ou fazer a sua. A sua, meu amigo, vai levar você para a dor, vai levar você para o sofrimento, para a depressão. Você só vai sofrer. Mas se você deixar Cristo dirigir, você vai ser feliz. E você fará outras pessoas felizes. Tudo depende do que você escolhe. Tudo depende do que você escolhe. Escolha a vida. Lembram-se de Moisés? Vede que proponho hoje vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha a vida, para que viva você e a tua família. Eu vou orar agora. Se você não entregou esse cartãozinho, entregue. Eu quero orar por você. Não deixe de entregar. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado pela decisão desses meus irmãos e irmãs. Obrigado porque eles querem fazer do Teu Filho Jesus o primeiro, o último e o melhor na vida deles. Salve-os, Pai, por favor. Em nome do Teu Filho Jesus, resgate-os das trevas. Por favor, Pai. Cada lágrima aqui representa situações, circunstâncias de dor, de vergonha, de insegurança, de medo. Salve-os para o Teu reino. Que todos, ó Deus, se preparem para serem batizados. Todos. E que o batismo seja um dia único, lindo.
que eles possam nascer de novo, que eles possam ter o frescor da manhã a cada dia na vida deles, e que possam se tornar cidadãos do céu desde agora aqui na terra. Por isso eu os entrego em tuas mãos, não apenas eles, mas seus familiares, quem quer que sejam, onde quer que estejam, que recebam as tuas bênçãos e a tua proteção. Salve-os e use-os para salvar outras pessoas, Pai. Permaneça com cada um de nós em tudo que fizermos e leve-nos agora em segurança até os nossos lares. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer a presença, o carinho de cada um de vocês. Muito obrigado por sempre me acolherem e acolherem a voz da profecia todas as vezes que a gente aqui vem. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite.